Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre a classificação dos efeitos biológicos. Dentro desse conteúdo, nós iremos denominar cada efeito biológico de acordo aí com as suas características e vamos falar sobre a resposta de alguns sistemas orgânicos específicos, tá bom? Para podermos dar início, a gente vai ter que classificar, vai ter que denominar cada efeito de acordo com uma função, tá bom? Então, esses efeitos eles podem ser denominados pela função da dose e forma de resposta, tá? A função da dose referente à quantidade de dose e a forma de resposta condiz aí com o tempo de que esse efeito vai aparecer. Será que ele vai aparecer agora, nesse momento, amanhã, depois de amanhã? Ou será que só vai aparecer daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a uma década, tá bom? Esses efeitos eles podem ser classificados como estocásticos e determinísticos. Já quando um efeito ele é denominado pelo tempo de manifestação, pelo tempo de aparecimento do efeito, a gente vai ter o efeito imediato e o efeito tardio. Tá? E quando o efeito é denominado pela função do nível de dano, tá? A gente vai se referir ao tipo de célula a qual esse efeito vai aparecer. Então, tem os efeitos somáticos, que atingem as células somáticas, e o efeito genético ou hereditário, que vai atingir as células germinativas, tá bem? Então, vamos iniciar falando dos efeitos que são denominados de estocásticos. Quando eu falo de estocástico, tá bom? Eu falo ali de estocar, tá? De armazenar. Então, eu tenho uma radiação que ela é armazenada, ela vai estar sempre ali sendo interagida com alguma célula e só depois de um tempo é que aquela célula, daquele órgão, por exemplo, vai determinar, vai demonstrar, tá? Um efeito biológico causado por essa radiação que interagiu com essa célula, tá bom? Então, quando nós falamos de um efeito estocástico, a gente diz que a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose. Ou seja, quanto maior for a dose, mais probabilístico esse efeito pode acontecer, tá bem? E aí, aqui dentro do efeito estocástico, a gente não tem um limiar de dose. O que significa um limiar de dose? Um valor certo, pré-estabelecido, a qual, se for ultrapassado um número X de doses de radiação, um efeito, né, que é listado vai acontecer. Por exemplo, na catarata, na radiodermite, a gente tem um valor específico para que esse efeito aconteça. Aqui no estocástico não existe um valor. O paciente, o indivíduo, né, ele vai estar sendo ali irradiado todos os dias e só depois de muito tempo é que esse efeito ele vai se manifestar, tá bom? Dentro dos efeitos estocásticos, a gente tem um câncer como principal efeito, pois o indivíduo ele sempre vai estar sendo irradiado em uma determinada região do corpo e só depois de anos, de décadas, é que o câncer ele vai se manifestar por conta dessas células que foram modificadas no tecido ou em um órgão, tá bom? E aí, quando eu falo de efeito estocástico, eu sei que essa célula ela não conseguiu passar pelo processo de reparo, tá bem? Ela infelizmente foi danificada e acabou ali gerando esse efeito orgânico, que no caso é o câncer, tá bem? O efeito determinístico é aquele efeito que ele é causado quando existe uma irradiação total ou localizada de um tecido. No caso aqui, eu não tenho um efeito que vai demorar para acontecer, tá? Eu tenho um efeito que ele pode aí estar aparecendo em questão de dias, em questão de meses, tá? Porém, dentro de um tempo, né, que seja considerado ali próximo ao dia, à situação em que houve essa irradiação. Então, aqui dentro do efeito determinístico, existe um limiar de dose. Alguns acometimentos, eles têm um nível de radiação a qual o paciente, o indivíduo exposto, vai estar apresentando, tá bem? Então, aqui, a severidade ou a gravidade do dano aumenta com a dose aplicada. Quanto mais alta for a dose,
mais nociva vai ser o efeito do indivíduo pela interação ali da radiação com o tecido, com o órgão. Então, a probabilidade de efeito determinístico, tá, é considerada nula para valores de dose abaixo do limiar e 100% acima. O que é que isso quer dizer? Nós temos aqui alguns exemplos de efeitos determinísticos na pele, tá? Então, quando eu tenho uma dose absorvida de entre 3 e 5 Gray é a unidade de dose absorvida, tá? Eu vou ter ali um eritema ou uma descamação seca na pele, tá? Doses abaixo disso, eu não apresento nenhum efeito, tá bom? E aí, descamação úmida acima de 20 grays, tá? E a necrose ali da pele, ou seja, a ferida mesmo aparecendo propriamente dita, para doses aí acima de 50 gray, tá bom? Então, quando eu falo de radiodermite, de qualquer efeito que atinja a pele, eu estou falando de um efeito determinístico, tá? A qual eu tenho um limiar de dose, eu tenho valores que, se eles não forem abaixo do que está prescrito, vai ser acometido aí o organismo por um efeito orgânico, né? Por uma doença. No caso aqui, o exemplo aqui dessas alterações aí na pele do indivíduo. Então, aqui a gente tem alguns limiares de doses, tá? Para efeitos determinísticos nas gônadas, no cristalino e na medula óssea, que são 3 regiões radiosensíveis, né? Bem sensíveis aí à radiação. Então, observem que na gônada, ali dando ênfase à gônada masculina, a esterilidade temporária, tá? Ela pode acontecer aí de 3 formas, de acordo com o tipo de exposição que foi feita. Então, nessa primeira coluna, a gente tem um valor para uma exposição única, o indivíduo é irradiado apenas uma vez na região da gônada e já pode ter essa esterilidade temporária aí com 0,15 sievert, tá bom? Esse sievert é a unidade de dose equivalente total, ou seja, a dose que foi depositada naquele órgão específico. Já quando eu falo de uma exposição fracionada, né, que foi dividida em alguns dias, ou prolongadas, eu não tenho aí um valor de dose específico para isso, tá bem? Já quando eu falo de exposições fracionadas ou prolongadas por muitos anos, essa esterilidade temporária pode estar aparecendo quando o paciente ele apresenta aí 0,40 sievert de dose aí, né, equivalente nesse tecido. E aí a esterilidade mesmo, total, certo? É apresentada aqui nesses valores que vocês podem estar observando. A mesma coisa acontece aqui nos ovários, né, que produz os óvulos. A esterilidade total vai acontecer aí com doses em exposições únicas, né? De 2,5 a 6 sievert. Exposições fracionadas ou prolongadas de T6, tá bom? Aqui no cristalino, observem que a catarata, tá? Em uma única exposição, ela já acomete ali a região do olho com uma dose única de 5 sievert, certo? E aí vejam, né, que para cada efeito a gente vai ter um valor de dose, um limiar de dose a ser estabelecido. Então, os operadores que trabalham sempre devem estar atentos, né, a não ultrapassarem esses limiares de dose durante as suas práticas para evitar o surgimento desses efeitos biológicos. O efeito somático, certo? É aquele efeito que vai acometer as células do corpo, porém, as células do corpo da pessoa que foi irradiada. Então, se você está operando o equipamento, né, foi atingido por um nível de radiação e manifestou um efeito ali no seu braço, por exemplo, nós temos um efeito que é classificado como efeito somático, tá? Então, o efeito somático, ele pode ser um efeito determinístico ou ele pode ser um efeito estocástico, tá? Porque o câncer pode atingir a pessoa que foi irradiada e aquele eritema, aquela radiodermite, também pode atingir aquela pessoa que foi irradiada, tá bom?
Já os efeitos genéticos ou hereditários surgem no descendente da pessoa irradiada. Então, se você manipula ali um equipamento industrial e acontece um acidente a fim de que as suas regiões gonadais sejam atingidas, tá? Futuramente, seus descendentes, seus filhos, eles podem manifestar alguma mutação no DNA, alguma aberração cromossômica, algum dano celular, tá? Que provoque aí um efeito biológico nesse indivíduo. Assim como vocês também conseguem estar aí observando nas imagens, tá bom? Esse efeito genético, ele tem caráter cumulativo. Então, a gente classifica ele como efeito estocástico. E independe da taxa de absorção de dose, tá? Às vezes, uma única dose ali, ela pode já estar influenciando no surgimento desses efeitos aí a longo prazo, que são os hereditários, tá bem? Os efeitos imediatos ou tardios são classificados aí quanto ao tempo de manifestação de um efeito, tá? Quando um efeito biológico ele aparece aí no período de poucas horas até algumas semanas após a exposição, nós denominamos de imediato, como a radiodermite, que é aquela coceirinha, né, aquela irritação na pele. Já os efeitos que aparecem depois de anos ou até mesmo décadas são chamados de efeitos tardios, como o câncer, né? E aí o que acontece? Se as doses elas forem muito altas, nós vamos ter a predominância dos efeitos imediatos. Já doses mais baixas, tá? Eu tenho aí possibilidade de efeitos mais tardios, onde eu vou ter sempre o acúmulo ali de dose, e aí o efeito tende a retardar, aparecer. Já essas doses muito altas, elas podem manifestar o efeito de forma mais imediata, a qual consiga ser observado. Aqui a gente tem a resposta, tá, de alguns sistemas orgânicos a essa resposta do efeito biológico, tá bom? A primeira coisa que acontece quando o paciente é irradiado com uma alta dose, tá, normalmente é aparecer aí uma radiodermite, que é essa irritação na pele aí que vocês conseguem observar na foto. Então, essa radiodermite, ela pode aparecer aí na forma de um eritema, tá bom? Ou na forma de uma dermatite, tá? O grau dessa lesão depende não só da quantidade, tá? Não depende só da qualidade da taxa de radiação, mas da localização e da extensão da exposição. Será que foi um feixe muito grande que atingiu essa região da pele? Será que esse feixe atingiu uma região da pele mais sensível, né? E aí, o que é que vai acontecer? Lá na radioterapia, quando o paciente ele faz um tratamento de cabeça e pescoço, um dos sistemas colaterais mais comuns de acontecerem é as radiodermites, né? Na região da mucosa oral. Então, aparecem umas feridinhas, aparecem umas irritações, tá bem? E aí, dessa forma, a gente tem uma região ali de mucosa, certo? Onde a pele ela é muito fina e muito sensível. Se fosse na região aqui da coxa, por exemplo, que a gente tem a pele uma região mais espessa, o que é que poderia acontecer? Poderia não ser tão visível, né? Não tão manifestado, justamente pelo o local ser aí uma derme mais espessa, tá? Já a questão da extensão da exposição condiz aí com a colimação desse feixe, certo? E aí, as estruturas mais sensíveis da pele, tá bom? São o epitélio germinal, que está expresso aqui nessa imagem. Esse epitélio é a região do testículo, tá bom? Que produz ali os espermatozoides. As glândulas sebáceas, tá bem? E os folículos pilosos. Esses folículos pilosos é de onde aí saem os cabelos, tá bom? Então, por isso que em alguns pacientes, a calvície, às vezes aparece ali uma falta de cabelo, uma queda de cabelo na região do braço, da perna, tá? Em homens que fazem algum tratamento de radioterapia na região do tórax, né, que tem um tórax com pelos, também às vezes costuma ter a queda
desses cabelos, justamente por serem áreas mais sensíveis, tá bom, à radiação, áreas da pele. Então, é muito importante essa informação, tá bom? Epitélio germinal, as glândulas sebáceas e os folículos pilosos são as regiões mais fáceis aí de desenvolverem esses efeitos na pele, tá? Esses efeitos ali na superfície cutânea. As gônadas, elas são muito sensíveis à radiação, tá bom? E aí, o principal efeito da radiação, tá? Em cima do testículo, no caso, é a esterilidade temporária ou permanente, tá bom? Onde a gente tem aí essas doses absorvidas nos valores de 2,5 Gray ou 5 Gray, tá bem? Respectivamente para a esterilidade temporária ou permanente. E aí, o que é que acontece? Às vezes, essa esterilidade, ela vai só resultar mesmo na diminuição, na reprodução ali dos espermatozoides e logo volta, tá bom? Porém, quando ela é permanente, aí o indivíduo já não consegue ter essa produção, tá bem? E nos exames de diagnóstico, as doses que excedem 100 mg, tá? Que são doses muito raras, né? É que vão estar causando esse tipo de esterilidade, tá? Então, você precisa passar aí bastante tempo com um feixe colimado nessa região das gônadas para poder estar desenvolvendo esse efeito aí biológico, tá bem? Os óvulos, que ficam lá dentro dos folículos dos ovários, também são sensíveis à radiação, tá bom? E aí, a gente vai ter aí essa dose de 1,5 Gray, tá bom? Dose absorvida pelo ovário, como sendo uma dose que já deixa ali a mulher com uma fertilidade, né, parada em um tempinho aí, até que esses folículos eles consigam realizar reparo e a mulher volte ao seu período fértil, tá bom? Já essa esterilidade permanente só vai surgir aí com doses elevadas, passando aí de 6 Gray para cima, tá bom? Mulheres jovens são mais resistentes à radiação, então elas não têm aí tanto perigo em desenvolverem esse tipo de esterilidade por conta de exposições. O cristalino, tá, também apresenta células sensíveis à radiação, tá? E aí o que é que vai acontecer? As radiações com o LET, né, a transferência linear de energia mais elevada, são mais aí suscetíveis a causarem essas cataratas, como as radiações alfa, por exemplo, tá bom? E aí doses, tá, de 2 Gray, por exemplo, já são capazes de estar produzindo essas cataratas em alguns indivíduos, né? Porém, a gente sabe que quanto maior é a dose, mais provável é o efeito tá aparecendo aí, tá, nessa região. Então, o que é que vai acontecer? Doses agudas baixas de 2 Gray são capazes de produzir cataratas, porém, em uma parcela aí de indivíduos, enquanto doses elevadas, aí acima de 7 Grays, né, conduzem sempre à sua formação. Então, como a catarata ela se caracteriza por ser um efeito determinístico, a gente vai ter aí essa dose absorvida de 7 Gray pela região do cristalino, como sendo o limiar de dose para se caracterizar, para surgir esse tipo de efeito, tá bem? Então, relembrando, tá? O efeito estocástico, ele não apresenta um limiar de dose, ele se caracteriza aí por ser um efeito que o surgimento fica sendo probabilístico de acordo com o tanto de dose que o indivíduo recebe, e como maior exemplo desse tipo de efeito, a gente tem o câncer, tá bom? Já o efeito determinístico, ele é aquele efeito que é causado em irradiações total ou localizada, onde aqui já existe um limiar de dose. Existem alguns valores que vão determinar qual o efeito que aquele paciente, aquele indivíduo, ele vai desenvolver.
o efeito somático, tá? Ele é causado aí por danos na célula e aparece no indivíduo irradiado. Então, se você manipula alguma fonte radioativa ali, trabalha com alguma fonte radioativa, esse efeito somático vai estar aparecendo nessa região aí, qualquer que seja, já que as células somáticas são as células aí que compõem os órgãos do corpo. Já o efeito genético ou hereditário, ele vai surgir no descendente da pessoa irradiada. Então, eu preciso de uma irradiação na região das células germinativas, na região das gônadas, para ter, tá bom, esse tipo de efeito aí nos descendentes. O efeito imediato, tá? Ele surge aí em poucas horas, ou até mesmo semanas depois, são caracterizados por altas doses de radiação, tá? Já o efeito tardio, ele surge depois de anos ou até mesmo de décadas e fica sendo caracterizado por baixas doses ou ainda pelo acúmulo de baixas doses. Então, lá no efeito somático, eu posso ter o efeito estocástico e o efeito determinístico. Lá no efeito genético, eu tenho o efeito estocástico. No efeito imediato, eu vou ter o efeito determinístico e no efeito tardio, eu vou ter o efeito estocástico. Então, essa ruma de palavras efeito, vejam que eles se interligam, né? A gente vai ter aí diversas denominações e diversas classificações. Então, os tipos de efeito que a gente mais vai estar considerando aqui é o estocástico e o determinístico, pois somático, genético, imediato e tardio são relações, são características que eu vou atribuir ao meu efeito estocástico ou ao meu efeito determinístico, tá bem? Porém, aqui ficam sendo todos os tipos de efeitos que podem acometer, tá bem? Isso porque a gente vai ter aquela classificação lá do começo, né? Quanto ao tempo de manifestação, quanto à função da dose, tá bom? Então, fica aí essa tabelinha para vocês estarem revisando, estarem estudando, tá? Um assunto muito importante que cai muito em provas de concurso público, de seleção, tá bem? Então, na próxima aula, a gente vai estar falando aí sobre as propriedades dos sistemas biológicos e dos efeitos biológicos pré-natais que atingem aí, né, os fetos quando ainda estão dentro da placenta das mamães, tá bem? Então, bons estudos. Qualquer dúvida pode deixar no Google Classroom e até a próxima aula.